Vamos ler Lucas 24, de 36 a 43, e o texto vai aparecer aí na sua tela, tá? E você vai acompanhar a leitura que já está aí na tela. Lucas 24, de 36 a 43. Lucas capítulo 24 trata da ressurreição de Jesus Cristo e as suas implicações. Diz assim: enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés, e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim, e vocês vão crer. Pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhes deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Esse é o texto que nós queremos trabalhar hoje à noite com todos os meus irmãos e as minhas irmãs que estão aí do outro lado. Não é nenhuma novidade que nós vivemos dias difíceis. Como eu disse no início da nossa transmissão, que eu tenho evitado assistir televisão, porque nós estamos empanturrados de más notícias. Todos os dias, quando nós abrimos a TV, nos telejornais, nós nos deparamos com calamidades, mortes, tragédias, a nível mundial. Então, a humanidade está empanturrada de más notícias. E eu acabei suspendendo, portanto, deixando de assistir. E eu quero dizer a você que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo. Mas não vieram de um túmulo qualquer. As melhores notícias que o mundo já ouviu, elas vieram de um túmulo vazio. A história da Páscoa não termina num funeral. A história da Páscoa não termina num cemitério. A história da Páscoa não termina numa tumba. Mas a história da Páscoa, ela termina numa festa. Ou ela continua numa festa. Ou ela celebra uma festa. Porque na verdade, irmãos e irmãs, o túmulo vazio é o berço da igreja. A igreja nasceu de um túmulo vazio. Nós pregamos neste momento, e a igreja em todo o tempo, ela prega um Cristo vivo, é um Cristo vitorioso, e não um Cristo morto, um Cristo numa cruz. Nós não pregamos um Cristo num pingente, nós não pregamos um Cristo que o ser humano pode carregar no pescoço. Nós pregamos um Cristo vivo. Portanto, é isso que a Bíblia coloca. Nós bem sabemos que a morte, ela causa terror. Todos nós sabemos que estamos destinados
a morte, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas essa morte Cristo venceu no Calvário. A Bíblia diz que Jesus Cristo matou a morte. Jesus Cristo arrancou o aguilhão da morte. E a Bíblia diz que a morte será lançada no lago do fogo. Aquilo que nos causa pânico, perplexidade e terror, Jesus venceu. Logo, Jesus Cristo triunfou. Estamos celebrando o triunfo da ressurreição de Jesus Cristo, porque é a demonstração do supremo poder de Deus. Quem pode ressuscitar mortos? Somente Deus. A ciência, com toda a sua evolução, não tem capacidade. Muitos cientistas que fizeram grandes descobertas não têm como resolver esse dilema. E aqui, irmãos e irmãs, a Bíblia coloca, irmãos e irmãs, que lá no caminho de Emaús, Jesus Cristo estava, os discípulos estavam caminhando, tristes, cabisbaixos, achando que toda a sua caminhada ao lado de Jesus Cristo havia sido uma frustração. E de repente Jesus aparece a eles, o Jesus ressurreto, quando eles estavam com suas expectativas frustradas, quando eles estavam, na verdade, extremamente decepcionados. Jesus aparece a eles, ensinando-lhes e tendo comunhão com Deus. E porque Jesus Cristo ressuscitou, grandes mudanças apareceram, promoveram na vida dos discípulos. Porque Jesus ressuscitou, houve um impacto na vida de todos os discípulos, na minha vida e certamente na sua vida também. E que são benefícios para nós ainda hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos e irmãs, o primeiro benefício de Jesus Cristo aos seus discípulos é a garantia da companhia. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, no versículo 23, no versículo 36, ele diz: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Discípulos na solidão, Jesus aparece no meio da solidão, no meio da frieza, no meio da indiferença e, portanto, anda com eles. O benefício da companhia. E aqui nós aprendemos uma grande lição, meu caro irmão e minha irmã. O crente nunca está só. O crente nunca anda só. O Deus eterno, Criador dos céus e da terra, o Deus que é soberano sobre todas as coisas, Ele nos acompanha. Ele acompanha a nossa história, uma companhia prometida no Velho Testamento, quando a Bíblia diz: o Senhor Deus está no meio de ti, Deus no nosso meio. Em Mateus capítulo 18, de 19 a 20, o próprio Cristo disse que nós, como filho de Deus, se nós concordarmos, termos unanimidade dentro da vontade de Deus, ali Ele estaria no meio deles. Não tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Senhor no meio do seu povo. E essa companhia
ela não é estanque, não é uma companhia momentânea, mas é uma companhia permanente. O próprio Cristo ressurreto, quando apareceu aos seus discípulos, ele disse: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Companhia permanente, companhia hoje. Jesus conosco nesta pandemia, Jesus conosco na crise econômica, Jesus conosco na família, Jesus conosco na casa. Olha a importância da presença de Jesus Cristo em nossa vida. A Bíblia diz que houve um casamento em Caná da Galileia e Jesus foi convidado. E naquele casamento faltou o vinho, símbolo da alegria, mas Jesus estava ali. E ele transformou água em vinho por causa da presença de Jesus. Qual é a sua maior necessidade? A sua maior necessidade não é de coisas. A sua maior necessidade é da presença de Jesus na sua vida. É da presença de Jesus no seu coração. É da presença de Jesus na sua família, porque é Ele que muda a realidade. É o Cristo ressurreto que transforma alegria, que transforma a tristeza em alegria, em escassez em abundância, desesperança em esperança. É a presença de Jesus Cristo. Cada vez que nós nos reunimos, o Senhor está no meio de nós. O Senhor está conosco. Primeiro benefício da ressurreição de Jesus Cristo: companhia divina, permanente conosco. Em segundo lugar, o segundo benefício da ressurreição de Cristo para os seus discípulos e para todos nós hoje é a garantia da paz. Lucas, também inspirado pelo Espírito Santo, no versículo 36 a 38, quando Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos, especialmente no versículo 36, a última parte, ele diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu me lembro, meus irmãos e minhas irmãs, que 4 anos atrás, eu estive na Coreia do Sul, em Seul, participando de uma conferência internacional da paz. E no final, todos os presentes assinaram um tratado de paz. E a gente sabe que de 4 anos para cá, as coisas têm piorado. Porque a paz não se negocia. A paz não é uma assinatura humana. A paz é Cristo. Cristo é a nossa paz. O mundo precisa de paz. Um mundo que vive em guerra, um mundo fragmentado, um mundo dividido precisa de paz. As pessoas precisam de paz. Nós vivemos guerreando uns com os outros. A humanidade está guerreando. Nosso país está fragmentado. Precisa de paz. Cristo é a nossa paz. Ele mesmo disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ansiolítico não promove a paz. Álcool não promove a paz. Drogas não promove a paz. Pelo contrário, exacerba os conflitos humanos. Mas a paz que vem de Deus, ela é acessível. E a paz que vem do céu, não é a ausência de conflitos, não é a ausência de problemas, mas é a segurança que Deus nos dá para enfrentar momentos turbulentos. É a paz que vem do céu. Paz que trata as fragilidades mais profundas do coração. É aquela paz que acalma o nosso espírito, que acalma as nossas emoções,
que acalma as nossas mentes. Os discípulos, quando ouviram Jesus Cristo, achavam que ele era um fantasma, ficaram com medo, tremendo, achando que era um espírito, que era uma perturbação. E Jesus Cristo acalmou os problemas emocionais e espirituais e psicológicos e afetivos dos seus discípulos com a sua paz, tirando a dúvida com a sua paz. Jesus Cristo, portanto, o maior especialista em coração humano, maior cardiologista, o médico dos médicos, especialista em coração. É dele que vem a nossa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, o segundo benefício da ressurreição de Cristo é a garantia de paz. Paz que vem de Deus, paz que vem do céu, paz que pacifica o nosso coração. Você está angustiado? Jesus Cristo é a nossa paz. Ele é quem acalma o nosso coração. E em terceiro lugar, terceiro benefício da ressurreição de Cristo é a garantia de intimidade. A garantia de intimidade. Meus irmãos, a Bíblia coloca aqui, dos versículos de 39 a 43, que Jesus Cristo, ele dá-se a revelar aos seus discípulos: vede as minhas mãos, vede os meus pés, sou eu mesmo. Jesus Cristo revelando a sua intimidade aos seus discípulos. Olha, não é um fantasma, tá? Não é uma assombração, não é um mito, não é uma mitologia, mas sou eu mesmo. Quem anda com Cristo, anda em intimidade com Cristo. A vida cristã é para ser experimentada, vivenciada. Tem muita gente que conhece todas as doutrinas de Cristo, mas não tem intimidade com Cristo. E a intimidade do Senhor é para aqueles que o seguem. A religiosidade não faz bem, porque enche o homem de teoria, mas muitas vezes não baixa o coração e não gera intimidade com Deus. E essa intimidade vem a partir da palavra. Quando Jesus Cristo se revelou aos seus discípulos, eles tiveram discernimento espiritual, seus olhos foram abertos para compreender as Escrituras, porque são as Escrituras sagradas, a palavra de Deus, que testemunham de Jesus Cristo. Mas vejam bem, a Bíblia diz que Jesus Cristo não somente revelou a sua intimidade através do toque das suas mãos, dos seus pés, mas uma intimidade pela refeição. Nos versículos 41 a 44, Jesus Cristo se alimentou, comeu com os seus discípulos, e eles ficaram plenos de alegria e de admirados, porque o Senhor, na verdade, ressuscitou. Ele comeu com os seus discípulos, isto é, intimidade com os seus discípulos. Assim, meus irmãos e meus irmãos, aquilo que aconteceu com os discípulos de Cristo 2000 anos atrás, como resultado do triunfo da ressurreição, é isso que está reservado a todos nós. A gente percebe hoje uma deformação da Páscoa. Muitos associam a Páscoa a guloseimas, ovo de codorna, banquetes, e se esquece do principal, que é Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, que ele foi morto, que ele foi sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E é nele, e é nesse Cristo ressurreto, que nós encontramos resposta para as carências mais importantes da vida do homem: companhia, paz e intimidade. Isso nós encontramos no Cristo ressurreto. Que Deus abençoe sua vida,
e que você possa também usufruir desses benefícios da ressurreição de Cristo. Que Deus nos abençoe.